Que bom, queridos. Na semana passada nós começamos falando sobre o Espírito Santo. Hoje continuaremos falando sobre o Espírito Santo. E chegaremos a falar sobre o pecado do Espírito Santo, contra o Espírito. Porque o Espírito Santo é santo, não peca. Quem peca somos nós, né? Mas, lembrando que o Espírito Santo é tudo na igreja de Jesus. Igreja sem o Espírito Santo é que nem um jardim sem flor. Não tem graça, não existe. É que nem uma flor sem aroma. O Espírito Santo é que rege a igreja. Essa é a realidade, Vilma. O Espírito Santo. Lembrei de você, atendi uma adventista hoje. Falei, Vilma também é adventista, glória a Deus. Era. Que o Espírito Santo mudou sua vida. Mas, irmãos, o Espírito Santo é quem faz a obra. E vocês vão ver que a obra do Espírito, ela muitas vezes não condiz com o que a gente vê nas igrejas hoje. A gente vê nas igrejas hoje muito como eu faço para enriquecer, como eu faço para ser abençoado, como eu faço para ficar livre do meu patrão que me oprime, como eu faço para ter vitória na minha casa, como eu faço para não ter mais tribulação. Só que o Espírito Santo, ele visa usar você para abençoar os outros. E não só abençoar você. Você vai ver isso hoje. Então o Espírito Santo, ele é quem dá continuidade à obra que Jesus começou. Jesus falou assim, eu vou para o Pai, mas enviar-vos-ei o quê? O Espírito Santo para que fique convosco para sempre. Ele vos ensinará todas as coisas. Então ele que ensina, ele faz lembrar. Ele é uma pessoa. O que é o Espírito Santo? É uma força cósmica, como alguns pensam? Não. O Espírito Santo é uma pessoa que sente, tem ciúmes, está lá em Tiago capítulo 4, o Espírito Santo tem ciúmes. O Espírito Santo se entristece, ora, se entristece não é uma força cósmica, né, Paula? Uma força energética, como dizem alguns, não. O Espírito Santo é uma pessoa sensível, é uma pessoa da Trindade. Ah, mas é parecido com o pomba, ele pode tomar várias formas, ele pode virar fogo, como está lá em Atos capítulo 2, o Espírito Santo era um espírito repartido como línguas de fogo, pode ser expresso como uma pomba, pode ser como um anjo, né? Fala lá, o anjo do Senhor falou para Paulo, e em seguida ele fala, disse-lhe o Espírito, o anjo ou o Espírito? É o mesmo. O anjo do Novo Testamento que opera em nossas vidas é o Espírito Santo. Não há outro Espírito, não são muitos Espíritos. Há um só Espírito. Em Efésios, capítulo 4. Fala, Vilma, o que você queria falar? Não, o Espírito Santo tem ciúmes que quando você ama mais o mundo. O ciúmes não é ciúme maligno, é um ciúme benigno. É um sentimento de, vamos dizer, de perigo de te perder. O Espírito Santo não quer nos perder para o mundo, né? Não, o Espírito Santo não se ira, quem se ira é Jeová. O Espírito Santo, ele tem ciúme, mas um ciúme bom. Por exemplo, você tem ciúme do seu namorado, quando ele olha para as meninas sem querer. Não, um exemplo, entendeu? Digamos que entre uma menina no escritório e você é obrigado a olhar, aí ela fala, é um ciúmezinho benigno. Meu Deus, quem está aqui hoje? Pastora Sara, estava falando, agora falando sobre ela. Glória a Deus. A senhora faltou esses dias, fiquei preocupado. Já ia para o Rio de Janeiro amanhã. Até parece, mas que ia te ligar, ia. Glória a Deus, né, irmã? Mas você entendeu então, querida? Então é uma pessoa que tem... As pessoas têm ciúmes, as pessoas se entristecem, se alegram, alegria do Espírito. Mas o que é importante... que a continuidade do reino de Deus, a implantação do reino é pelo Espírito. Sem Espírito Santo você não consegue fazer a obra de Jesus. Quem destrói o poder das trevas, quem é? Espírito Santo, onde é que está isso? Mateus, capítulo 12, abra lá. Glória a Deus, olha aqui, ó. Espírito, tá calor mesmo, viu? Pode dar uma ligadinha, tá calor, isso. Mas mantenha assim uma temperatura de 22 graus Celsius. Foi boa essa, né? Mateus 12, olha aqui, ó, olha o que Jesus fala. Diga glória a Deus, Fábio. Glória a Deus, que bom. E o Maurício lá atrás hoje, né, Maurício? Só ouvindo, glória a Deus. Olha lá, com a sua esposa Carla. Mateus 12, verso 28. Olha o que diz a Bíblia. Mas se eu expulso os demônios, Jesus falando,
se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, é consequentemente chegado a vós o quê? O reino de Deus. Então, quando o Espírito Santo chega e destrói os demônios, se estabelece o reino de Deus. Glória a Deus. Que não tem nada a ver com os demônios, que não tem nada a ver com esse mundo. Então, onde chega o Espírito Santo, a ordem celestial começa. Perceberam? Isso que é importante. Tem gente que fala, não, o Espírito Santo é para aquela época. Não, o Espírito Santo é para hoje, para sempre. Né? Não tem essa de para aquela época. Tem gente que fala assim, não, o Espírito Santo foi para a época de Atos dos Apóstolos. Não, para hoje também. Mas por que tem igreja que não crê no Espírito Santo? Falta de visão espiritual. Está com frio? Desliga aí, coitadinha. Está com frio. Tadinha. Está com frio. Mas daqui a pouco o Espírito Santo vai te esquentar também. Entenderam? Então o reino de Deus é um reino de amor. O reino de Deus é um reino de amor. O reino de Deus é um reino que não é deste mundo. Jesus falou em João capítulo 18, verso 36 para Pilatos. Pilatos falou, escuta, não vai deixar barato, a turma está te xingando aí, está te querendo que eu te condene. Aí Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, eu pediria agora que viesse, que meu pai mandasse umas 11 legiões de anjos, destruir todo mundo aqui. Mas meu reino não é deste mundo. Então o reino de Deus não é deste mundo. Então desliga deste mundo para poder viver o reino de Deus. Hoje, infelizmente, a pessoa pensa mais no mundo dentro da igreja do que no reino. Nas coisas de cima. Então nós temos que viver as coisas celestiais. Entenderam? Isso é. E na verdade em João capítulo 4, Jesus fala a mesma coisa. Olha só, vamos ler. João 4, 23. Olha lá. Olha aqui. Mas a hora vem, agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Andar no espírito, irmãos amados, é andar no Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo, eu vou saber adorar o Pai, senão eu não vou saber adorar o Pai. Interessante, Ele nos dá o Espírito para podermos amá-lo. Olha, Deus nos ama tanto que Ele quer que nós o amemos. Só que o nosso amor material é pouco. Nosso amor material é interesseiro. Eu vou orar hoje que a coisa está braba, preciso orar mais. Não, não é assim. Imagine você buscar Deus sem precisar de nada. Jesus, eu só te quero glorificar, eu só quero te adorar. Por quê? Porque eu te amo. Eu quero buscar o teu reino, eu quero abençoar as pessoas, eu quero suprir as pessoas, eu quero glorificar o teu nome, eu quero que todo mundo saiba que tu és Senhor, que tu és real. Então, quando eu faço isso, eu busco o reino de Deus, aí todas as coisas são acrescentadas. É o contrário, a turma primeiro pensa nas coisas necessárias para depois glorificar. Não, primeiro busca o reino, buscar o reino de Deus é buscar a justiça, é buscar a presença do Espírito Santo. Isso é interessante. Olha, em Mateus capítulo 5, olha que interessante, como o reino de amor vem pelo Espírito. Jesus faz questão do amor entre os homens, não tem conversa. Mateus capítulo 5, verso 21, olha que interessante. Olha o que é o viver o reino de Deus, como é difícil. Verso 21, ouviste o que foi dito aos antigos, no Velho Testamento, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Então mudou. Antes era se matasse. Hoje, se a pessoa já fica nervosa contra o irmão, o amigo, já está na mesma situação de réu. Olha aí, ó. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Então, xingar, emanar juízos, encolerizar-se contra alguém, aborrecer a pessoa, significa odiar a pessoa. Já é condenado, como se estivesse matando a pessoa. Está escrito aqui. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão.
Entendeu? E depois vem e apresenta a oferta. Por quê? Por que adianta eu falar que eu amo a Deus se eu não amo ao irmão que eu vejo? Eu falo que eu amo a Deus que eu não vejo e não amo o irmão que eu vejo, eu sou incoerente. Concilia-te depressa com o teu adversário. Verso 25. Enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Sério, não? Olha aqui no verso 38. Mateus 5,38. Ouviste que foi dito aos antigos, olho por olho? Então o Velho Testamento não era reino de amor, era justiça cega. Olho por olho, dente por dente, acabou. Fez, vai receber. Não há misericórdia. Agora olha o que Jesus fala. Eu, porém, vos digo, verso 39. Ó pirata, então não é questão de tirar a espada e dar espadada nos outros. Ó, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na sua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Ou seja, odiarás o teu inimigo. Velho Testamento. Olha aí, está escrito no Velho Testamento, em Levíticos 19:12, isso aí. Eu, porém, vos digo, Jesus mudou o testamento. Jesus mudou a lei. Acabou. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Nossa, olha, não tem nada a ver, né? Bendizeis que vos maldizem. A pessoa fala mal de você, você vai falar bem dela. Glória a Deus. Olha aí. E fazei bem os que vos odeiam. Nossa, como um presentinho para quem não gosta de você. A gente só troca presente com quem gosta da gente. Compra presente para quem não gosta de você. Olha aqui, ó. É o que Jesus manda. Olha aí, ó. Né? Fazei bem os que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que isso? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Se você tem o Espírito Santo, você consegue. Se não tem o Espírito, você não consegue. Porque a carne não consente isso. A carne, ela é excitada pela lei. E a lei é olho por olho, dente por dente. A lei é vou me vingar. A lei é não fica barato. A lei possui orgulho, a lei traz o orgulho próprio, a lei traz o revanche, traz a vingança, percebeu? Mas o Espírito Santo não, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons. Deus faz o bem para todos, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes só os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Qual é a perfeição de Deus? É fazer tudo o contrário do que era no Velho Testamento. Pode ver aqui. Amar, abençoar, mesmo aqueles que não estão contigo na caminhada, aqueles que te odeiam, aqueles que não gostam de você, você tem que vencer isso para ser perfeito. Difícil? É só pelo Espírito. Só pelo Espírito. Romanos 5, abra lá. Olha como é que você consegue. Romanos 5. O assunto não é interessante? Hoje muito interessante. Glória a Deus. Isso é o fundamento da vida cristã. Esse é o fundamento da vida cristã, o amor do Espírito. Romanos 5, verso 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus, aqui é o HP, amor de Deus é o HP, ou agapau, que é o quê? O amor que vem dos céus, está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então não é de você mesmo. O ágape vem do Espírito Santo. Você só tem 2 tipos de amor, fisicamente falando, emocionalmente falando. É o eros, que é o amor carne, amor do Neymar. Eu te amo, que ama nada. Cala a boca, que amor. Carne, aquele amor não é amor, aquilo é interesse sexual, sensualidade. Isso é o eros. A pessoa que conhece uma moça numa noite bonitinha, que lindinha, eu a amo, ama nada, que amor. Isso é interesse. Agora tem aquele amor fraternal, o amor por um amigo da infância, o amor que você tem pelo colega de trabalho.
É o amor que você retribui. Então, você dá presente para ele, ele dá para você, né? É o amor pelos nossos familiares, né? Os parentes que vêm no Natal na sua casa, trazem presente, você dá para ele. E fica tudo bem, olha, se eu precisar de você, você precisa de mim. Isso é o amor fraternal. É o natural do homem. Um amor de convivência. Mas não é o ágape. O ágape vem do Espírito Santo. Quem não tem Espírito Santo, não tem esse amor ágape. Pastor, descreve melhor o amor ágape. Vamos lá, Alessandra, você que é advogada internacional. 1 Coríntios, capítulo 13, já cansou de ouvir isso em casamento. É um texto clássico dos casamentos. Só que ninguém segue. Porque no casamento, depois de algum tempo, meu marido tá gordo. Ficou careca, era tão bonitão. O que é isso? Carne. Agora o amor ágape. Ou então, minha mulher agora cheia de celulite. Fui enganado, né? É assim, é o carnal. Agora o ágape não. 1 Coríntios capítulo 13, abra lá. É Igor, né? É isso, lembrei, glória a Deus. Fazia tempo que você não vinha, Igor, que eu sou esposa querida. Estamos viajando e trabalhando. Então, glória a Jesus, pastor Igor, olha que bênção. E 1 Coríntios 13, abra lá. Ainda que eu falasse as línguas dos, olha só, as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, nós falamos a semana passada que o dom de profecia é um dom superior, porque ele edifica o corpo de Cristo, edifica as pessoas. Enquanto que o dom de línguas, necessário também pelo Espírito Santo, edifica a pessoa. Quando eu falo em línguas pelo Espírito, eu falo a Deus em mistérios. E ninguém entende, então, a não ser que haja intérprete. Então o dom de línguas é um dom do Espírito Santo. Dom de profecia, dom do Espírito Santo. E ele fala, ainda que eu tivesse dom de línguas, ainda que eu tivesse, que eu falasse a língua dos homens. Por quê? Porque o dom do Espírito Santo pode me dar, por exemplo, falar inglês sem saber. Eu dei o exemplo do pai do pastor Takayama, que recebeu uma mensagem em japonês, uma irmãzinha humilde, que não sabia falar em japonês. O Espírito Santo tomou a mulher, ela começou a falar em japonês. E o homem se converteu. Então, são exemplos de como o Espírito Santo pode dar línguas conhecidas de outros países, de outras nações, e como ele pode dar para mim uma língua, que é o que nós falamos, desconhecida, chamada língua estranha, mas que é conhecida por Deus. Então é como se fosse um código de guerra. Você fala ao Pai e o diabo fala assim, o que ele está falando com Deus? E aquilo gera um poder, porque tudo que sai da nossa boca é uma palavra. Essa palavra, o que é palavra? É um pensamento que se exterioriza pela nossa boca. Então, a boca fala o que está cheio, o quê? O coração. Se meu coração está cheio do Espírito, eu começo a falar em línguas, eu falo ao Pai e Ele move o poder e destrói o diabo. Santo é o Senhor. Não, mas eu não estou entendendo isso. Você vai entender. Uma hora você vai entender. Viu? Então, o dom de línguas, mesmo assim, não é superior ao quê? Ao amor. Olha o que ele fala aqui, ó. Ainda que eu tivesse toda a fé, aliás, dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, verso 2, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, mas se não tivesse amor, nada seria. Isso prova que os dons do Espírito são inferiores aos frutos, porque o amor é o maior fruto do Espírito Santo. O camarada pode estar cheio de dons, falar em línguas, e orar para todo mundo ficar curado, mover o poder, grudar a pessoa na parede, tudo isso aí. Vocês não sabem disso? O pastor Uissan aqui é campeão de grudar pessoas na parede. Pastor Uissan, o apóstolo Uissan, agora é apóstolo aqui da Casa Firme. É assim, existe esse dom, mas tem que ter amor, porque o amor é superior a tudo. Olha aqui, ó. E ainda que, olha o que é interessante no verso 3, querida. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Olha só, dar esmola não é amor. É uma expressão. Mas se o meu coração estiver frio, olha aqui, ó. E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o ágape, o amor de Deus, nada disso me aproveitaria. Por quê? Porque o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. Quem ama não inveja ninguém, né? O amor não trata com leviandade. Olha, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Tudo isso é o Espírito Santo. Olha aqui, ó. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ou se alegra com a verdade. Tudo sofre.
Então a pessoa que ama, ela tudo sofre. Então você, viu, mas você vai sofrer tudo por amor ao Adriano. Olha, já está sofrendo, né? Eu sei. Ó, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O Espírito Santo tem a capacidade de dar resistência. Eu creio. Então no que eu creio, eu tenho o Espírito, eu vou esperar. Estava conversando com o irmão Sérgio agora lá fora. O esperar é uma maravilha, é um dom do Espírito. Eu tenho que esperar o tempo certo. Para tudo, para a obra de Deus na sua vida, para as recompensas espirituais e físicas. A justiça tarda, mas não falha, porque Deus pode ser tardio, mas depressa faz justiça. Está lá em Lucas 18, verso 7. Então aqui, olha aqui, ó, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta por amor. É o amor do pai para o filho é o que mais se aproxima ao ágape. Agora, quando ele tem o ágape, é maravilhoso. É o amor do pai para o filho. Só que esse é o amor de Deus para conosco. O amor nunca falha, verso 8. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Por quê? Porque todos os dons não são nada perto do amor verdadeiro. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, os dons do Espírito Santo são necessários para o teu crescimento. Como uma criança, precisa de brinquedo. Criança precisa de brinquedo, ela está brincando. É normal. Criança precisa de brinquedo, precisa de papinha. Não pode dar coisas pesadas para a criança comer. Não pode cobrar de criança coisas intelectuais. Não dá, porque ela é criança. Tem a sua fase. Então, o menino espiritual é o quê? É um cristão que precisa de dons, precisa de cura, ele precisa de bênçãos. Eu fui ministrar no sábado, vou contar para vocês um milagre que aconteceu pelo Espírito no sábado. Eu fui no hospital, estava um rapaz trabalhando em casa, preparando lá uma festinha da minha filha de 15 anos, e ele estava triste. Eu falei, querido, o que está acontecendo com você? Ele falou, doutor, eu estou aqui trabalhando, mas eu estou muito triste, porque meu filho está muito grave no hospital, na UTI. Eu falei, meu Deus, eu não sabia de nada disso. Ele falou, pois é, doutor, eu não quis atrapalhar o senhor e tal. E ele não tem nada a ver, ele trabalha lá, né? Ele falou assim, mas meu filho está na UTI com 2.700 plaquetas. Irmãos, abaixo de 5.000 é incompatível com a vida. Meu menino já estava com 2.500. Eles já iam entrar com o coma induzido para ele não morrer. No Hospital Sírio Brasileiro, aqui, sábado. Eu falei, vamos lá agora. Você crê que Jesus vai operar no seu filho? Ele falou, puxa, creio. Ele é um católico firme. Né? Não é do nosso meio assim, evangélico, mas Jesus é o mesmo. E ele creu. Eu falei, então nós vamos lá agora. Mas o senhor vai parar? Eu falei, vamos parar tudo, nós vamos agora no hospital. Peguei meu carro, falei, a bênção vai ser coberta. Vamos comer o carro, tudo mais. Vamos lá. Peguei o óleo da unção, fui para o hospital. Eu e ele só. Cheguei no Sírio Brasileiro, ali na Osasco. Seu setor, que você domina Osasco. Os japoneses dominam Osasco. Tá bom. Encostei no hospital, fui lá para a UTI, me identifiquei como médico, para ter liberdade, para só confirmar o prontuário terrível, o diagnóstico de púrpura trombocitopênica acentuada, grave. E o menino com petecas no corpo, sangrando. Eu peguei e fui orar com ele, falei, bom, tudo isso é maravilhoso, os médicos estão tratando, mas você crê que Jesus pode operar? Eu peguei e impus as mãos e orei com unção, com fé. Ele sentiu a presença, foi visitado pelo Espírito na hora. Isso era 4 da tarde, mais ou menos. Eu sei que na segunda-feira o menino teve alta do hospital com 120.000 de plaquetas. Curado para casa. O pai está, depois quem quiser confirmar, está aí no celular. O pai falou, o pai glorificando-se para glória a Jesus. Doutor Enilton, glória a Jesus. Glorificando a Jesus. Porque o Espírito Santo operou o dom, a cura. Então, o dom de cura é importante. Agora, digamos que eu ore por alguém, não é esse caso, que graças a Deus, e a pessoa não é curada, não vai abalar minha fé. Porque eu já cheguei num ponto que não dependo disso, mas muitos dependem, que nem criança. Se eu der um carrinho para o Sérgio, eu falo, eu vou dar para o meu sobrinho, eu não vou brincar de carrinho. Quando ele era pequeno, ele brincava, agora não precisa mais. O que Paulo fala assim, nós precisamos das coisas
do Espírito em sua totalidade quando somos ainda crianças espirituais. Mas com o tempo o amor de Deus vai tomando conta da tua vida e passa a estar acima de todos os dons e profecias e nada muda a sua vida. Aí daqui a igreja inteira se desvia e fala, eu não vou mudar a minha visão porque o Espírito está em mim. Não depende mais do exemplo de homens. Não dependo mais das conexões administrativas de igreja, nada. Eu sou de Jesus e o amor de Deus está criando em mim o quê? Uma nova criatura. Essa nova criatura é gerada em amor, porque Deus é amor e o Espírito Santo é amor. Interessante, né? Tanto é que o Espírito Santo, irmãos, através desse amor, traz o quê? O amor em mim vai fazer o quê? Comunhão, eu quero abençoar, eu quero me dar, eu quero ter conexão com as pessoas. Automaticamente, quem tem amor está cheio de misericórdia. E por isso que a comunhão é chamada comunhão do Espírito. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 13. Abra lá. Lembre-se que isso aqui não é uma pregação, é um estudo bíblico. Então você pode parar, que nem a Vilma fez a qualquer momento, e fazer pergunta. Tá bom? E eu sempre leio os textos para confirmar, para vocês não acharem que eu estou chutando as coisas. Ó, 2 Coríntios, capítulo 13. O texto que nós lemos, que nós falamos, quando vamos impetrar a bênção apostólica. 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, porque a graça é do Senhor Jesus. E o amor de Deus. O amor vem do Pai, porque Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8. E a comunhão do Espírito Santo, porque através do amor que é derramado pelo Espírito, Romanos 5, 5, eu chego à comunhão. Então por isso que é a comunhão do Espírito seja com todos vós. Amém. Que maravilha. Então, consequentemente, o Espírito vai. Olha, eu anotei aqui 13 coisas. Abençoar. Quem está cheio do Espírito quer abençoar. Mais do que ser abençoado. Curar. O Espírito quer curar. O que Jesus fazia? Qual era o ministério de Cristo? Curava. Aleijado, cego, leproso, doente mental, com fluxo de sangue, tudo que existe, morto, Jesus curava. Paralíticos, endemoninhados, lunáticos, Jesus curava, abençoava, perdoava. Então o Espírito, ele abençoa, ele cura, ele doa. Melhor coisa é dar do que receber. Supre. Então quem é de Jesus supre o outro. Ampara, consola. O Espírito é consolador, é o Espírito Consolador, nos consola. O cristão, quando perde uma pessoa, um ente querido, ele fica consolado pelo Espírito. A pessoa que não tem Jesus, ela fica desesperada. Ela fala, o que eu vou fazer? Nunca mais vou ver meu ente querido. Por quê? Porque ela não sabe que todos vão ressuscitar. Uns para a glória eterna, outros para a vergonha eterna. Mas todos vão ressuscitar. Isso é realidade espiritual, não é história de carochinha. É bíblico, é veraz. Vamos ressuscitar. E nós que somos cristãos, quem já foi batizado já está ressuscitado, já está vivendo aqui, mas já está com as virtudes do Espírito, vivendo as coisas futuras. O que significa ter a natureza divina em nós? Ora, olha só, eu oro, a coisa acontece. Eu não posso que a chuva venha agora. Se eu orar com fé, para de chover. Para de chover. Eu oro com fé. A pessoa tá... Uma vez eu fui pregar numa igreja batista da Lapa, aqui na Lapa, do pastor Davi Clava. E a mulher dele era minha paciente e tal. Isso foi na década de 90. Minto, 89. Quem não estava vivo em 99, 89 ainda? Você nasceu depois de 89. Eu já pregava, rapaz. Estava lá na igreja da Lapa. E naquela época o álcool, final de semana, não tinha. Vocês lembram disso? Sábado e domingo não tinha posto de gasolina aberto. Os antigos lembram disso. Os antigões aí. Você lembra disso? Olha lá. Aí eu não tinha enchido meu tanque. Eu morava em São Bernardo, na época tinha uma igreja na ABC. Eu fui pregar na Lapa. Mas eu tive que rodar aqui, buscar não sei quem ali. Lá eu fiquei sem álcool. Porque na época os carros eram 90% álcool. Quem não lembra sabe disso. Quem lembra sabe. Quando eu saí da igreja, eu estava com o pastor Betão, que hoje ele é bispo da Renascer. Falei, Betão, acabou meu álcool. Ele falou assim, Lenilton declara. Eu falei, sim, o justo viverá da fé. Pus a terceira e
Fui até São Bernardo sem álcool. Da Lapa ao ABC. Pela fé. Eu não perguntei, não falei, não vou nem olhar para o tanque. O carro já estava 50 quilômetros na fé. Ah, pastor, se eu tinha reserva, não tinha. Mas sinal do poder. O sinal está na... Isso é natureza divina. Todo mundo quer ver o super-homem, o homem de ferro e não sei o quê. Tudo isso aí são protótipos satânicos da realidade que o Espírito Santo dá para você, cristão. Então o cristão tem em si sinais de poder que ele não sabe usar. Precisa usar, abençoar. As pessoas querem isso. As pessoas esperam a manifestação de Deus pelos filhos de Deus, que são vocês. Está lá em Romanos capítulo 8, abra lá. O povo está esperando, cadê os crentes? Mas os crentes só fez isso em carro, em casa, e não sei o quê. Não vocês, aí fora. Aqui vocês são os santos de Deus. Ó, Romanos capítulo 8. Olha aqui. Verso 19. Porque a ardente expectação da criatura, das pessoas, espera a manifestação dos filhos de Deus. Então a criatura, o ser humano, espera. Cadê os filhos de Deus? A gente vê os heróis, o que mais vem de bilheteria são os heróis. As pessoas como é que é o nome? Elas se configuram, elas se encantam com os heróis. Com o super-homem, com a super-mulher, sei lá qual é o nome, super-woman, né? Ah, que maravilha, o Batman, o homem morcego das trevas tem poder. Mas Jesus tem mais poder e verdadeiro, não mentiroso. Então o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Olha aqui, ó, verso 19. Porque a ardente expectação da criatura espera. E verso 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Então a criação é o ser humano e toda a criação. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Que é o espírito das trevas que domina esse mundo. Sujeita a criação. Na esperança de que a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vocês estão entendendo esse texto? Ele é fantástico. Ele mostra que todo mundo está esperando a manifestação do poder, mas esse poder já está no Espírito. No Espírito Santo. Uma moça saía da igreja na minha época, isso na década de 80, 90, saía de uma igrejinha batista lá da Zona Sul. Estava com um pouquinho de dor de estômago, falou, mamãe, estou indo para casa. A mamãe ficou até o final do culto, ela saiu um pouquinho antes do final do culto, para casa, 14 anos a moça, santa de Deus. Na hora que ela está chegando em casa, um ladrão fuçando a fechadura, abrindo a porta dela, com o revólver do lado, assim, abrindo aquela, olha, o ladrão olha para a menina, ela fala assim, está amarrado em nome de Jesus. O ladrão ficou, Você pode não acreditar. Naquela época existia orelhão. Sabe o que é orelhão? Não é orelha grande, é um aparelho telefônico que os novos não conhecem. Porque agora tem celular. Na nossa época não era. Ela ligou, mãe, estou aqui. Ela ligou para a igreja, mamãe, estou aqui com um ladrão na porta de casa. Chamou a polícia prendeu o ladrão. Todo mundo duvidou, assim, alguns duvidaram e outros acreditaram. Isso foi contado depois de umas semanas na nossa igreja, de púlpito. Eu ouvi o pastor e a moça contando. Aí o pessoal, tinha no dia, Alessandra, você que é uma advogada do Butantã, uma moça, e na época ela tinha comprado um Escort, lembra do Escort? Na época era um bom, vermelho, como é que é o nome? Conversível, completo. E ela estava com a mamãe dela, que a mãe era crente. E a mãe insistiu tanto para ela ir para a igreja, ela foi para a igreja. E naquele dia deram esse testemunho do ladrão. Na hora que o pastor contou, o pessoal, desceu, a igreja desceu para baixo. Ela duvidou. Ela falou, não é possível. Aí já é demais. Repreender, amarrar o ladrão. Bom, pegou o carrinho dela no final do culto, acabou o culto, ela pegou a mamãe sentou do lado direito, uma velhinha, uma senhora, ela sentou no carro, foi. Na hora que ela chegou no Butantã, que ela apontou para a casa dela, 2 ladrões, um de cada lado. É um assalto! Ela, a velhinha desceu. O sangue de Jesus tem poder! O sangue com a Bíblia, começou a bater nos ladrões. Os ladrões viram aquilo, não acreditaram, saíram correndo. Aí ela falou, meu Deus, aconteceu comigo o que eu ouvi da boca do pastor. No outro domingo eu estava lá na igreja, ela falou, olha irmãos, desculpe, é a segunda vez que eu venho aqui.
E contou. Semana passada eu ouvi aquele testemunho e não acreditei. Saí daqui com meu coração duvidoso porque eu sou uma pessoa que não sou ainda convertida. Mas eu tive a prova de que este poder, esta unção que estava sobre a moça é verdadeira. Porque minha mãe expulsou os ladrões que estavam querendo levar meu carro, em nome de Jesus. Então isso é a manifestação do poder de Deus, que todo mundo espera. Porque, verso 22, toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O que é dor de parto? Querendo gerar os filhos de Deus. Querendo que nasça as pessoas novas. Eu recebo pessoas no meu consultório assim, doutor, eu estou tão triste. Eu falo, mas você é rica, tem carro, tem um maridão, tem isso, tem aquilo, tem mais isso, tem mais filhos legais, tudo bem. Não sei, me falta alguma coisa. Eu entro fazendo gol. Eu falo assim, você precisa de Jesus. Eu sei, eu preciso levantar minha vida espiritual. Eu falei, então, a vida espiritual chama-se Jesus Cristo. E começa a pregar, e a hora pela pessoa, já sai outra. Hoje aconteceu isso também. Eu não sei ficar quieto. Não adianta. Então, amados, olha só, olha que lindo. Então, a criação toda geme, querendo que o Espírito Santo trabalhe nela. Que o Espírito Santo põe em ordem a tua vida, a tua família, a tua casa, a tua mente, a tua emoção. Olha, é um coach de Deus. Precisa fazer coach. O melhor coach chama-se Espírito Santo. Maravilha. Ele intercede. Olha só. Com gemidos inexprimíveis. Vamos ler isso agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, verso 23, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A gente não vê a hora de receber o novo corpo e sair desse corpo de dores. Corpo que passa fome, corpo que tem dor nas costas, dor aqui, dor ali, sei lá o quê. Esse corpo é corruptível e a carne para nada aproveita, mas o corpo que virá depois, se você creia, vai ser um corpo glorificado. Você vai passar pelas portas, você vai habitar o universo. Bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. Você tem que crer no invisível, porque se você vê, não tem graça. Sabe por que você não viu Jesus ainda? Porque Deus quer dar o melhor para você. Olha aqui, vamos continuar lendo. Porque olha que eu falei agora, Arnaldo. Olha aqui no verso 24. Porque em esperança somos salvos. Olha só, presta atenção nessa aqui, Gilmar. Ora, a esperança que você vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Se eu vejo já, acabou. Que nem Tomé. Tomé falou assim, se eu ver Jesus, tocar nele, lá no furo da espada, eu creio. Aí Jesus apareceu para ele e falou, Tomé, toca. Tomé tocou e falou, meu Deus, Senhor meu, Deus meu. Aí Jesus falou, pois é, Tomé, que pena. Tu viste e creste. Acabou, nunca mais se falou de Tomé. Não se fala mais de Tomé na Bíblia. Ele continuou, tadinho, na bênção, mas acabou. Por quê? Ele já recebeu a porção dele. Aí Jesus fala, mas bem-aventurado aquele que não vê, não precisou tocar e crê. Olha aqui, ó. Porque em esperança somos salvos. A esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito Santo, olha aqui, ó, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. A gente não sabe nem o que pedir para Deus, como pedir para Deus. Não sabe nem como orar direito, mas o Espírito, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Que forte isso! Então o Espírito está em você. O Espírito conhece o teu coração, o Espírito conhece a tua limitação, o Espírito conhece a tua luta, o teu anseio, a tua dificuldade, os teus problemas. Só que você não sabe como pedir, mas o Espírito está clamando para que essa conexão com o Pai seja resolutiva, seja atingida ao coração do Pai, daquele que manda, aquele que comanda.
E ele examina através de Jesus os corações pelo Espírito. Olha que fantástico. O que significa intercede com gemidos inexprimíveis? O Espírito Santo usa o dom de línguas. Vou contar uma para vocês. Eu tinha um grupo familiar, lá em Higienópolis, na década de 80 também, 90 por aí. E tinha uma senhora chamada Gema, que ela ia nesse grupo, mas era uma mulher cheia do Espírito. Então ela estava lavando a louça em casa, ela ficava, Espírito, Espírito, lembra? E glorificando. Aí ela, sem querer, deixou um gravador ligado, gravando. Ela tinha mania de gravar o que ela ia fazer e deixou gravando o tape. Naquela época era gravador, lembra de fita? Que rolava assim, rolava assim. Vocês lembram disso ou não? Érica, você pegou isso, Érica? Érica, você é novinha, Érica. Isso é da minha época. Mas ela ligou o gravador e ficou lá. Aí depois ela levou para a igreja a fita, porque aconteceu o seguinte. Ela falava, Senhor, ela estava lavando louça, a gente ouve assim, o barulho da água, ela o barulho da panela e tal. E ela fala assim, Pai, abençoa meus filhinhos. Aí você ouve lá fora as crianças, traz a bola, lá fora. Isso, ela morava em Indianópolis. Então na esquina a gente ouve os carros passando, ouve as crianças brincando, e ela falando, Senhor, abençoa meus filhos, a minha filha. Aí se ouve uma voz assim, sim, Pai, amém, Pai. Incrível, isso rodou na igreja, fizeram um monte de cópia. Era o Espírito confirmando o que ela falava. Uma hora você ouve assim, um carro fazendo assim, ó, quase pega uma criança. Ela não estava nessa, ela não viu isso. Mas nós ouvimos, aí o Espírito fala assim, vai em paz. O Espírito livrou a criança. E fala isso. Irmãos, não é ilusão. Como faz mais de 25 anos, nem sei se tem a fita ainda, né? Mas é a verdade, creiam no que eu estou falando. É isso aqui, gemidos inexprimíveis. Espírito Santo. O Espírito serve, o Espírito edifica, o Espírito cobre a pessoa, o Espírito protege, anima. Tudo isso o Espírito Santo faz. Ora, se o Espírito faz, eu tenho que fazer. Ainda que eu tenha dons, se eu não fizer isso, nada provém para mim. Eu não vou para o céu porque eu tenho dons. O dom não põe no céu. O que põe no céu são os frutos do Espírito. Prova isso, pastor. Mateus 25, abra lá. Estão assistindo aí? Já puseram no jornal do não sei quê. Vamos lá, Mateus 25. E nós temos uma população que gosta da palavra, mas alguns desistem, sabe qual é que é? Ó, Mateus 25, verso 34. Então, naquele grande dia que Jesus vai voltar, ele vai separar um grupo de outro grupo. Ele chama de bodes e ovelhas. Qualquer um, qualquer outro. Vocês vão ver agora. Então, verso 34, Mateus 25, 34. Jesus falando. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai. Então é Jesus falando. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde Adão? Vou esclarecer isso. O que é fundação do mundo, Rubens? Meu Deus, Rubens, até tu sabes isso, Rubens. Os teólogos não falam isso, Rubens. O Maurício sabe que os teólogos não falam isso, né, Maurício? Maurício faz teologia, não é, Maurício? Você não faz teologia? Quem faz teologia aqui? Ninguém faz teologia? Glória a Deus. Olha, não tem nada a ver com a fundação do mundão. A fundação do mundo aconteceu, como disse o Rubens, na cruz. Prova isso, pastor. Apocalipse 13:8. Abra lá. Segura com a mãozinha Mateus 25 e abra em Apocalipse 13:8. Eu pouco vejo os doutores da lei, os professores teológicos que têm diploma de santidade na parede. Eu não vejo ninguém pregando isso, mas tá bom. Apocalipse 13:8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Os que vão adorar a besta não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Que Cordeiro? Que foi morto desde a fundação do mundo. A morte do Cordeiro fundou o mundo. Ou seja, a morte de Jesus. Se Jesus não vai para a cruz, não haveria o novo mundo. Estaríamos hoje nas mãos de Satanás.
Esse mundo saiu das mãos das trevas e passou para a mão de Jesus. Jesus falou assim: todo o poder me é dado no céu e na terra. É-me dado todo o poder, porque ele tinha perdido por um tempo. Ele estava sem poder nenhum quando ele veio para a terra. Ele veio como homem, por isso que é o Filho do Homem, será entregue na mão dos homens. Jesus perdeu a glória e a retomou. Por quê? Pela santidade. Pela paixão do amor de Cristo, de Deus. Ele não feriu a lei, ele cumpriu a lei de Jeová, que ninguém conseguiu cumprir, só Jesus. Mesmo assim, cumprindo, o que ele fez? Foi crucificado. Então ele provou que a lei é injusta. Como diz Paulo, a lei leva à morte, a lei leva à ira, a lei leva ao pecado. Então a lei não é justa, porque se a lei fosse justa, não condenaria o justo que foi Jesus. Mas através da vida de Jesus, ele crucificou a carne com as paixões e concupiscências e abriu um véu que estava fechado, que é a possibilidade do homem, esse pequenino homem, que não é nada perante o universo, ter acesso ao mundo espiritual. E não só no mundo espiritual, ter acesso ao Pai. E ter o Espírito de Deus em si, é muito forte. Ter o próprio Deus em você, irmãos, não tem presente maior que esse, é o que eu escrevi quando eu falei, o que é mais importante que ter o Espírito Santo? Nada! Fala, Rubens. Pastor, quando Satanás foi expulso do Espírito Santo, Jeová então veio com eles. Como é que é? Quando Lúcifer foi expulso do céu e veio aqui para a terra. Não, Jeová já estava na terra. Jeová criou os céus e terra, querido. Jeová criou os céus e terra. Jeová criou os céus e terras. O diabo já existe desde o começo. Prova isso, pastor. Ah, mas que loucura. Não falam isso por aí. Vou ler na Bíblia. Gênesis capítulo 3. Você está provocando briga. Está tudo melhor agora. Sabe como é que a família, quando a família tem uma discussão, depois a gente fica bem? Você está provocando. Ó, Gênesis 3. Olha só, irmãos. Abra lá em Gênesis capítulo 3. Atenção. Verso 1. Olha o que está escrito, o Igor. O Igor é teólogo, hein? Ele vai ficar ofendido. Ó. Ora, a serpente, capítulo 3, verso 1, era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então, Deus criou a serpente. Que Deus? Jeová. A palavra Senhor Deus significa Jeová Elohim. Jeová com os anjos fizeram a criação. Entre eles, a serpente. Mas quem é a serpente? Apocalipse 12, 9. Abra lá. A Bíblia se estuda assim. Não é? Outro dia me perguntaram assim, pastor, como é que eu vou ler a Bíblia? Eu já li Gênesis e não entendi nada. Eu falei, lógico, você começou errado. É melhor começar pelo fim do que pelo começo. Então se lê a Bíblia começando no Novo Testamento. O Velho é complicado para você entender. Olha aqui Apocalipse capítulo 12, verso 9. O Apocalipse contém coisas do passado e o Gênesis contém coisas do futuro. Vou provar a Bíblia para vocês. Então Apocalipse capítulo 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga quem? Serpente, olha, não é a nova serpente, é a antiga lá do Gênesis, que é o quê? Chamada o diabo, então o próprio diabo. E Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, a antiga serpente é o próprio Satanás, que estava lá no Gênesis já. Então, uma dúvida. As duas estrelas da alva, que era Jesus e Satanás, como que ele estava lá em cima? Quem falou que era Satanás? Pode ser que não. Você não tem a prova disso. Eram duas estrelas. Uma subiu. Permanece a chamada resplandecente estrela da manhã. A outra caiu. Certo? Dizem que foi serpente. Mas eu não acredito que o diabo tinha o mesmo nível de Jesus. Eu não acredito. É outra história que a gente tem que conversar depois. Senão, você já mete o pau em mim agora, então vai ficar pior. Fala, linda. Olha que menina inteligente. Olha, essa menina é uma capacidade. Olha, Vilma, você precisa adotar essa menina. Vilma, ame essa menina com todo o teu amor. Porque essa menina é uma capacidade internacional. E o marido que futuro, né, que vai jogar bola no exterior, se Deus quiser, vai correr o mundo pregando o evangelho. É isso que você falou. Ele foi homicida desde o princípio. Não se pode equiparar a Jesus como a estrela da alva. Ela me ajudou bem agora. Em João capítulo 8 está isso.
Eu acho que depois a gente deve conversar sobre isso, porque tem pessoas aqui que não entendem esse assunto. Depois a gente conversa, viu? Agora eu vou falar para você que Deus, o Deus que eu sirvo, é amor. Por isso que o Espírito é amor. 1 João capítulo 4, abra lá. Olha aí, 1 João 4. Verso 7. Agora, se Deus é amor, Igor, me responde uma pergunta. Se Deus é amor, como é que Jeová, lá em 2 Reis capítulo 2, só porque Eliseu estava descendo a rua, tudo bem que estava meio nervoso, aí a Bíblia fala que alguns rapazes pequenos, criança de 10 anos, 8 anos, falou assim, ó o careca, olha o careca, porque ele era careca, que nem eu, assim, Eliseu, acho que eu sou mais que ele, assim, sabe? Aí, o que Eliseu fez? Amaldiçoou as crianças em nome do Senhor, e saiu 2 ursas do meio do mato e despedaçaram 42 crianças. Como é que pode, se Deus é amor, por causa de uma brincadeirinha, matar? Hein, querida? Hein, pastora Sara, a senhora que já aconselhou até a Anitta, cantora. A senhora que já aconselhou tantos servos de Deus. O que você me diz disso? É incoerente. Porque o Deus que eu sirvo é esse aqui, ó. 1 João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se é amor, não vai matar 42 criancinhas que estão brincando com o profeta. Quando foram brincar com Jesus, as mesmas criancinhas, Pedro falou assim, sai para lá, criança. Aí Jesus falou, opa, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Incoerência, porque no Velho Testamento Jeová matou as crianças. Jeová matou as crianças no Velho Testamento, e no Novo Jesus fala, deixa vir as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. E aí, teologia? Me explique, eu estou louco para saber isso. Estou esperando uma explicação. E também aquela, porque o Espírito Santo veio salvar as almas. Aí teve um momento que Elias estava no monte, 1 Reis, 2 Reis, capítulo 1. Elias estava no monte, e aí o Acabe falou assim, homens, vamos chamar o rei, o Elias, quero falar com ele. Aí chegou lá um capitão com 50 homens marchando. Elias, desce daí que o rei quer falar com você. Aí Elias falou assim, se eu sou homem de Deus, não falou Elias, falou homem de Deus, desce daí. Ele falou, se eu sou homem de Deus, desça fogo agora do céu e te mate, te consuma a ti e os 50. Na hora, mataram 51 homens. Aí depois de algum tempo foi mais 51. Homem de Deus, desce daí, porque o rei quer falar com você. Aí Elias falou, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e mate agora os 51. Na hora, bomba. Até que o outro grupo veio de joelho. Cala a boca, não fala nada. Nós temos família, temos criança em casa. Não estamos aqui fazendo a nossa vontade. Né? São seres humanos, almas. Aí, esse exemplo pegou no Velho Testamento. Aí o que aconteceu? Em Lucas capítulo 9, abra lá, Igor. Em Lucas 9, o que aconteceu? Lucas capítulo 9, no verso 51, aconteceu o seguinte, os samaritanos não recebem Jesus, e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, né, ia subir, manifestou Jesus o firme propósito de ir a Jerusalém, e no caminho ele mandou mensageiros diante de sua face, eram os discípulos, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para ali preparar a pousada, iam preparar lugar para Jesus e os discípulos dormirem. Aí, mas não receberam, a turma, os hoteleiros falaram, não recebe essa turma não, eles estão indo para Jerusalém, são judeus, não tem vaga. Então, não receberam porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. Aí os discípulos, olha como a Bíblia é sábia, querido, olha só, os discípulos Tiago e João, os mais amorosos, João que diz que Deus é amor, olha só, Maurício, esse aqui é o mesmo que falou Deus é amor. Aqui eu li agora. Ele disse assim, vendo isso, disse, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias fez? Porque era de noite, os caras estão cansados, pé sujo.
louco para tomar um banhinho e deitar, comer uma sopinha. Sei lá, queria uma pousada para dormir. E falaram assim, Senhor, eles não querem nos receber, nós vamos fazer com que desça fogo do céu como Elias fez. Porque Elias fez isso e deu certo. Aí Jesus diz o seguinte, verso 55, Jesus, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois. O espírito que estava em Elias não era o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo veio salvar, abençoar, curar, restaurar, edificar, suprir, proteger. E esse aqui não. O de Elias veio matar. Aí Jesus falou, não sabeis que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Deixai-os, vamos embora. Jesus era assim, quem não é contra mim, é a nosso favor. E mesmo quem é contra, deixa. Espírito de Cristo, espírito de amor, outro espírito. Até quando os crentes vão ter essa dúvida? Até quando? Até o Rubens, que é recém-convertido, sabe disso. Mas é que os problemas que são os tradicionais se fazem como se fossem os publicanos, hoje não aceitam. E condenam quem prega isso. Por que Jesus foi crucificado? Porque os saduceus, fariseus, os publicanos não aceitaram quando ele pregou contra a lei de Jeová. Contra o Velho Testamento. Porque quando você prega contra a lei, você prega contra o Velho Testamento. E a lei nada edificou. Está claro. Moisés não vos deu o pão do céu. Meu Pai vos dá o pão do céu. João capítulo 6. E mais, João capítulo 1. Eu não queria tocar no assunto, mas eu não consigo. Japoneses, me compreendam. Porque os japoneses falam assim, pastor, não é bom falar isso, Maurício não aceita. Tem gente que não aceita. João capítulo 1. Brincadeira. João capítulo 1, verso 10. Olha essa aqui, Guga. Olha aqui essa, Sara. João capítulo 1, verso 17. Porque a lei foi dada por Moisés. Está prestando atenção? Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade. Então, lei não é verdade. Foi dada por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Conhecer a quem? O Pai. Quem é o Pai? Jesus falou assim em João 14, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o meu amor, vê o amor do Pai. 1 João 4, volta para lá. Não precisa mais, tá bom, irmão. 1 João 4. Obrigado. Não, tá bom, irmão. 1 João 4. Olha só. Verso 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Verso 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu o quê? Espírito Santo. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então, o amor, Deus e o Espírito são uma coisa só. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, é aquilo que eu falei, Ele nos amou, nos deu o Espírito para nós o amarmos. Ele nos ama tanto, Jesus nos ama tanto, o Pai nos ama tanto, que Ele faz questão de dar o Espírito Santo para que nós o amemos. Se alguém diz, verso 20, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Então não adianta você falar que ama a Deus e odiar as pessoas. Ah não, aquela lá não. Fala com ela, filha, vamos reconciliar. Ah, não, eu morro
mas não perdoa, está fora do reino. Lá no céu vai dar problema. Vai dar problema. Então agora é hora de consertar. Porque aqui na terra tudo tem remédio. Lá não tem mais remédio. Já passou o tempo. Agora é hora de reconciliar, de pedir perdão, de amar quem você vê. Olha aqui, ó. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Ah, eu amo a Deus, mas odeio aquele rapaz. Está errado. Ame, abençoe, solte. Soltai e soltar-vos-ão. Quando você solta a pessoa, você larga do teu coração. O que é perdoar? É soltar. Perdoa. Não tem mais nada contra. Mas ele te roubou. Glória a Deus. É o Senhor quem vai justificar. É o Senhor quem vai julgar. Não odeie ninguém. Está lá em Romanos, capítulo 12. Abra lá. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Estão gostando ou não? Glória a Deus. Aleluia. Olha que coisa linda essa passagem. Verso 9. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegar-vos o bem. O Espírito Santo faz isso. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. É Romanos 12, 10. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Isso vai contra o que prega a igreja hoje. Porque a igreja prega que você tem que ser rico. Só que a Bíblia fala que a riqueza traz, o amor às riquezas traz esfriamento espiritual. Está lá em 1 Timóteo capítulo 6. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Olha, acomodai as coisas humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornais mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Olha só, então, queridos, a gente brinca, mas é muito sério que tenhamos um coração limpo e totalmente abençoador. Porque a comunhão é do Espírito. Então, eu até agora só falei de amor e da comunhão. Amor e comunhão. Amor e comunhão. Um dos primeiros pecados contra o Espírito é o pecado contra a comunhão. Quando eu quebro essa comunhão, quando eu promovo um problema na família, na igreja, no corpo de Cristo, no meu núcleo espiritual, promovendo uma discórdia, eu estou combatendo o que o Espírito quer, que é o quê? Comunhão. Esse é um dos pecados contra o Espírito Santo. Então, o pecado contra a comunhão é pecado contra o Espírito. Tanto é que, em 1 João, capítulo 1, olha só, verso 5, e esta mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E aí qual é a consequência? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É uma consequência o perdão do pecado. De eu ter comunhão. Olha aqui, ó. Eu tenho que ter comunhão para ter luz, para ter perdão. Fala, Rubens. Pastor, que época que vai ser derramado o Espírito Santo da carne? Já está. Agora. Já está. Todo mundo que quer recebe o Espírito. Todos. E tem gente que até nem quer que recebe. O Cornélio, lá em Atos capítulo 10, era um romano que Deus falou para ele sobre Pedro. E mandou Pedro pregar para ele. Pedro estava começando a pregar, Atos capítulo 10, verso 34, 35 em diante. Pedro estava começando a pregar para ele, desceu o Espírito Santo sobre os gentios, eram 15 ou 20 pessoas. Estava o Cornélio, os filhos e os vizinhos lá. Aí eles foram batizados do Espírito Santo. Aí Pedro falou, meu Deus, quem sou eu para impedir o batismo nas águas para aqueles que já receberam o Espírito Santo? Entendeu? Então o Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne. Eu vou explicar para você o que é o blasfêmia contra o Espírito. É quando eu resisto e nego o Espírito Santo. Isso é a maior blasfêmia que existe contra o Espírito Santo. Isso é grave, é eu negar o Espírito. Resistir ao Espírito. Não tem mais jeito, não tem perdão.
Eu estou impedindo aquilo que é tudo na obra de Deus. Outro pecado contra o espírito é o pecado da prostituição. 1 Coríntios, capítulo 6, abra lá. Temos tempo ainda? Que horas são? Isso, nós vamos já orar de joelhos. E quem ficou em casa não vai ter o batismo do Espírito Santo aqui. Vai ter na sua casa se você orar. 1 Coríntios, capítulo... Que bom que a irmã Sara está aqui hoje. O apóstolo Cleus. Que bênção, Deus preparou mesmo. 1 Coríntios, capítulo 6. Olha essa aqui, ó. Verso 18, olha só essa. Estou acabando, Guga, estou acabando. Fugir da prostituição. Não resista à prostituição. Esse negócio de falar que você vai na boate, ou na rave que se fala, Vitória? Ou na balada para ganhar almas para Jesus, você vai lá e cair na prostituição. Não, olha aqui, ó, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, todo. Mentira é fora do corpo, roubar é fora do corpo, tudo é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então há uma diferença, há uma separação, há uma supervalorização de um pecado chamado prostituição. Está escrito aqui, ó. Ou não sabeis que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Ah, tá aí. Que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Você não é de você mesmo, mas se você foi batizado, você não é mais de você mesmo. Porque fostes comprados por bom preço. Jesus comprou o teu corpo. Quando ele toma você em suas mãos, é posse. Quando o diabo pega, é usurpação. Quando você não dá o corpo para Jesus, é possessão. Estou de posse de uma coisa que não é minha. Mas quando eu entrego para ele, é posse normal. Então está aqui, ó. Porque não sabeis que o Espírito, o templo, o corpo é templo do Espírito que habita em vós, que proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, quando eu me prostituo, eu estou jogando o meu corpo nas mãos de espíritos malignos. Como é que o senhor prova isso? Só lê um pouquinho antes. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Verso 16. Verso 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e far-los-ei membros de uma meretriz? Não por certo? Ou não sabeis que os que se ajuntam com a meretriz façam um corpo com ela, porque serão, dois de uma só carne? Quando há ajuntamento sexual, há mistura de espíritos. Se a pessoa tem um espírito maligno no corpo e você tem o Espírito Santo, você está associando espíritos que não se dão, que é o Espírito Santo, com demônios. Não pode. Ah, mas no casamento os dois têm o mesmo espírito. São casados, então não existe dois. É uma só carne. Então os dois têm o mesmo espírito e uma só carne. Acabou. Esse é o casamento. É bênção. Porque o Espírito Santo não vai sair. Agora, quando você vai se juntar com a prostituição, o espírito de prostituição prevalece. Lógico. E aí o Espírito Santo se entristece. Está aqui na Bíblia. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo espírito. Verso 17. Então, segundo pecado grave. Primeiro, comunhão. Segundo, a famosa prostituição. Pecados especiais. Fala, Paula. Ela estava em Miami, falta o nosso microfone hoje, que pena, a assessoria falhou hoje, mas não tem problema, eu te perdoo em nome de Jesus. Continua. E me convidaram para conhecer uma rua que se chama Ocean Drive, né? Sei. Ocean Drive, sim, Miami. Mas eu cheguei lá e pedi perdão a Deus por estar naquele lugar. É. Me senti muito mal e queria ir embora, né? Queria ir embora de lá, só que eu não pude fazer. Mas eu me senti muito mal e até hoje eu peço perdão por estar... Mas o que aconteceu na Ocean Drive? Então, lá, eu acho, para mim eu me senti num lugar de prostituição e droga. Mas, irmã, aqui em São Paulo está cheio. É que aqui eu nunca fui. Graças a Deus, você é uma santa de Deus. Vai na Indianópolis à noite, é um crime ali. Lá o pessoal tá oferecendo Perigo. cocaína e as mulheres peladas no meio da rua. Ah, nos Estados Unidos, você vê, isso é, o mundo todo é assim. Isso é o mundo todo. Japão tem isso, não querendo ofender vocês, mas tem isso.
África tem isso. Nordeste, meninas de 13 anos se prostituem. Os pais vendem as filhas no meio da via pública, aqui no interior do estado, e no Ceará, tudo quanto é canto. Então, irmã, o espírito da prostituição reina no mundo e não conhecem a Deus. Percebeu? Agora, quem conhece a Deus tem o Espírito Santo, não pode se juntar com a meretriz. Quando está no mundo, não é imputado. A pessoa está no mundo, não sabe. A Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância em Atos capítulo 7. Mas quando eu conheço a verdade, fica difícil, porque eu estou fazendo uma coisa voluntariamente. Isso está em Hebreus 10, 26. Abra lá. E já estamos acabando para orarmos ao Senhor. Hebreus 10, 26. Esse assunto é pesado, porque os pastores não pregam, porque muita gente vai embora da igreja. Então, eu já me prostituí. Não, busca o Senhor. Você não sabia, agora você sabe. Mas como é que eu faço? Eu não sou casado. Arrume meninas bonitinhas para casar, está cheio de gente por aí. Arrume uma pessoa que você goste, cheia de Espírito de Deus. Beleza não é física, a beleza é aqui dentro. Está cheio de gente de Deus. Agora a pessoa escolhe pela carne, está errado. Eu tenho que conhecer uma pessoa que seja de Deus. E meninos também. Tem mulheres que falam, ai que menino lindo, né? Ainda trabalha bem. Vê como ele trata a mãe dele. Como ele trata a mãe, ele vai tratar você. E veja como a menina trata o pai e os irmãos. Como ela trata os irmãos e o pai, ela vai tratar você. Veja como a mãe dela deixa a louça em casa. Se não deixa a louça lavada, você vai ter problemas no casamento. Ela não vai lavar a tua louça. Mas eu não quero uma empregada, eu sei. Mas a vida doméstica é importante. É importante. Tudo isso tem que ser levado em conta. Viu? Então o que eu falei que eu esqueci? Hebreus 10, 26. Nossa, já está aqui, olha. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, enquanto eu estou na ignorância, não tem problema. Deus não vai imputar. Por isso que o pecado das pessoas que não conhecem Jesus é bem menor dos que conhecem. Quem vai inaugurar o inferno, guarda esse detalhe, já preguei sobre isso, não são os ímpios, não são as pessoas do mundo, são os crentes mundanos. Esses vão inaugurar o inferno no arrebatamento. Eles vão primeiro do que os outros. Quando os outros chegarem, depois de 1000 anos, já tem os crentes 1000 anos sofrendo lá. Por quê? Porque não atentaram para a palavra e fizeram do templo do Espírito templo de prostituições. Não seguiram o poder do Espírito Santo, os frutos do Espírito, abençoando, tendo perdão pelas pessoas, nada disso. Olha quais são os frutos do Espírito em Gálatas capítulo 5. Estou acabando agora. Espero que eu acabe agora. Vocês já estão cansados, né, queridos? Gálatas 5. Olha aqui, verso 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Aí vem a definição, Adriano. Porque as obras da carne são manifestas. As quais são? Olha a obra da carne que inaugura os pecados da carne. Primeiro, prostituição. Sexo fora do casamento é problema. Olha aqui, impureza, mesma coisa. Lascívia, que é sensualidade. Então é fio dental, tanguinha e tal. Mas pastor, o senhor virou legalista? Não, não sou legalista. Mas lascívia. Não é verdade? Você vai num juiz, a moça não pode ir de milissaia perante o juiz. Uma advogada não pode, não é verdade, Alessandra? E com um decote do juiz, aquela frente única do sei lá o quê, perante o juiz fala, escuta, que indecência é essa? Falando toda de taierzinhas, as advogadas, todas tal, midi saia, maxi saia, sei lá o quê. Não pode de outro jeito. Por quê? Porque tem que ser. Ora, se o juiz que é do mundo exige um comportamento, quanto mais o servo de Deus. Olha assim, não é legalismo, é a realidade, olha aqui, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, são
rivalidades, né? Emulações, que são disputas, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, ainda que esteja na igreja. Então o que põe na igreja, dentro do céu, não são os dons, é isso aqui, ó, verso 22. Mas o fruto do Espírito é, primeiro, encabeção dos frutos, amor, é o ágape. Gozo aqui é alegria, paz, longanimidade, é a capacidade para suportar as ofensas. Tem que suportar as ofensas. Benignidade, a pessoa benigna, ela sempre abençoa. Bondade, ela sempre dá. A pessoa boa. Fé, mansidão, não reage mal, não fica nervoso. Eu preciso vencer isso no trânsito. Eu tenho os demônios que me atingem no trânsito. Eu peço oração para os irmãos. Eu levo uma fechada e falo, Senhor, me ajuda. Não é fácil. Temperança, olha aí. Ou domínio próprio. Temperança é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós temos que ser cheios dessas coisas. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Jesus já foi crucificado por mim. Agora eu crucifico por Ele, para glorificá-lo. Eu crucifico a carne com as paixões e concupiscências. O que é crucificar a carne? Eu vou te dar um exemplo. Então tem uma mocinha no ponto de ônibus, está lá, com a Bíblia na mão, esperando o ônibus para ir para a igreja. Ai, a Érica falou que ia passar em casa, mas hoje eu falei que eu venho direto do trabalho. Aí de repente chega o bonitão, loirinho, bonitinho, né? Todo charmoso, cheirosinho. Ela olha e fala, nossa, que gatinho. Meu Deus, ele está olhando para mim. Ai meu Deus, o que será que ele quer? Acho que eu não vou na igreja hoje não. Pronto, acabou. E é a guerra espiritual. O que é crucificar a carne? Eu sei que ele é bonito. Eu sei que como jovem eu deveria estar olhando. Mas Jesus, eu te amo mais que tudo. Não cairei em tentação. O que a gente ora no Pai Nosso? Não permita, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Aí ela sobe no ônibus e fala assim, glória a Deus, venci a carne. Então quando a pessoa não vence a carne, ela tem um gozo de alegria carnal por alguns momentos, mas uma tristeza eterna. Quando ela vence a carne, ela tem uma tristeza momentânea, porque é duro crucificar a carne, mas a alegria é eterna, porque ela não caiu. Amém, queridos? Glória a Jesus. Sejamos cheios do Espírito Santo. Esse é o caminho. Vamos buscar o Espírito agora, de joelhos aqui, em nome de Jesus. Você que está em casa, não perca a semana que vem mais uma palavra cheia do Espírito. Amém? Amém.